Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma edição do ExpoComCast, dessa vez em Blumenau. Nós vamos ter o prazer de bater um papo com uma das marcas mais tradicionais e queridas desse Brasil, uma empresa centenária, referência na área de cama, mesa e banho. E eu estou aqui para bater um papo com a Valéria Bittencourt, que liderou esse projeto de transformação digital na Karsten. Valéria, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Eduardo. Tudo bem? Prazer aqui participar desse bate-papo aqui com vocês. Prazer é nosso estar ouvindo essa trajetória maravilhosa. E já vou começar assim com tudo, né? Entender um pouquinho como é que foi tocar esse projeto de transformação dentro da indústria, que é uma revolução, ainda mais uma empresa centenária, né? Então deve ter tido uma série de barreiras. Eu queria que tu contasse assim. A parte bacana todo mundo sabe. Eu quero saber de onde o sapato apertou. Dores do dia a dia. Porque modéstia à parte, ou modéstia à parte não, mas falando em geral, a galera vem pra palco falar do que dá certo. Eu gosto de perguntar, não do que não deu certo, mas dos pontos que a gente tem que dar atenção, porque eu acho que isso ajuda as empresas a crescer. Então, queria que tu dividisse um pouquinho dessa experiência com a gente. E eu sei que deve ter muita coisa que não foi como planejado, então entender um pouquinho dessa transformação que efetivamente para a indústria acaba sendo a entrada no digital. Então, conta um pouquinho pra gente. Legal. Então, Eduardo, eu acho que quando a gente fala em maturidade, né, digital e transformação digital e levar a marca para o ambiente digital de uma forma consistente e mais desafiador ainda no ambiente de indústria, né, numa marca, né, numa empresa que nasceu indústria. Então, é extremamente desafiador, porque ela lida no dia a dia com um complexo, um ecossistema que tem outros canais também de venda, né, dentro do jogo, dentro da área comercial. Então, acho que o principal fator ali é identificar qual o go-to-market de cada canal, mas principalmente do ambiente digital, para a estratégia do negócio como um todo. E não considerar um canal e-commerce como um silo, né? Um canal isolado, porque aí ele passa a não estar dentro da estratégia da operação, dentro da estratégia do crescimento do negócio. E aí entra um ponto muito importante que eu vejo que é o principal desafiador em qualquer negócio, né, quando a gente fala digital, que é a questão de mudança cultural. Né? A questão de mudança cultural é algo que é muito importante para que, de fato, tu consiga virar a chave. E esse processo é muito longo. Né? O resultado que a empresa trouxe, né, nos últimos anos foi o resultado de um trabalho de que começou um processo muito lá atrás, né? Questão de conflito de canais resolvida, política comercial mais adequada, mais alinhada, mas principalmente olhar o ambiente digital como uma estratégia, um ponto-chave, um ponto de contato importante para o consumidor final. Não olhar ele de forma isolada, trazer ele para dentro da estratégia do go-to-market, entender o papel dele, né, ao lado dos demais canais de venda. Acho que esse é o ponto de dor, assim, é importante, né, mas é uma longa trajetória para construir esse processo dentro da companhia. E te ouvindo, é muito legal essa percepção e lá na GoDeep a gente trabalha predominantemente com indústrias, né? Então, acho que a gente já alinhou aqui nossos pensamentos quando tu me falou de maturidade. Eu escuto muito o termo transformação digital e eu costumo brincar quando tenho oportunidade de falar sobre isso, que eu não acredito na transformação, eu acredito na maturidade, né? Tu falou de cultura, de conflito de canal, acho que é um assunto muito presente quando a gente traz para a indústria, para o digital, e esse amadurecimento da gente entender que não é a turma do e-commerce, né? É desenvolvimento dessa cultura da empresa, como uma empresa que está preparada para dar suporte e apoiar um canal novo, então passa por muita maturidade, né? E dentro da indústria que vem de um processo totalmente offline, eu imagino que foi um desafio, mas também quando a gente alcança os resultados, a gente começa a ver que todo esforço valeu a pena. Sim, e é um ponto muito importante, Eduardo, que é a estratégia ela não pode nascer dentro do canal. Né? Ela precisa nascer lá em cima, né? Dentro e aí da vira parte um canal. Isso. É uma estratégia da empresa que tem um canal. Boa. Dentro da gestão da companhia. Porque senão a gente não consegue dar corpo, dar força dentro dessa estratégia. Né? Aí no final, o canal ele fica como o patinho feio do negócio. Né? Não recebe investimento, não é valorizado, né? Muitas vezes ele é enxergado como um canal que gera muito mais conflito do que traz resultado, né? Então, a partir do momento que tu tira esse canal desse silo, tira esse time isolado que a gente chama, né? E traz para a estratégia, para o pilar estratégico do negócio, aí sim, né? A empresa toda, a companhia toda com uma única visão, o papel de cada canal. Então, eu acho importante, o canal e-commerce não é um canal único.
ele não é o mais importante, é o principal. Ele faz parte da estratégia e do jogo do negócio que a empresa quer. Nada mais é ampliar o seu market share dentro do mercado de atuação, né, e crescer a nível de mercado, mas um ponto extremamente importante que eu bato muito na tecla hoje, até com as empresas que eu visito, né, não adianta escalar sem lucratividade. Né? Então esse é o ponto, isso é a principal dor assim, que eu encontro hoje nas operações. Então isso, quando tu leva para a estratégia, tu consegue fazer um alinhamento e um planejamento estratégico adequado para o canal crescer de uma forma sustentável também, né? E essa discussão, quando a gente vem da alta gestão, que entende como estratégia e que o digital é um canal de suporte para a estratégia e ele não tem uma estratégia para o canal, ele torna por vezes mais complexo, mas uma estratégia mais rica, mais encorpada, que sustenta, né? Porque o que a gente falou, não é ter um e-commerce porque é bonito. Então, acho que a gente tendo isso como parte e vendo o canal, o e-commerce como um canal que suporta também outros canais, faz a coisa acontecer. E de verdade, acho que tem... Assim, queria te dar os parabéns pela condução. Cara, a gente transita em muitas empresas, uma empresa centenária, tá antenada para esse tipo de mudança e olhar isso com importância, de maneira séria, e botar isso como espinha dorsal do crescimento e da reestruturação da empresa, porque tenho certeza que, como tu falou, talvez não seja o principal canal, mas ele começa a permear dentro das outras estratégias como canal viável, que é canal importante das estratégias de crescimento. Sim, e é desafiador também a nível de gestão, a nível de acionistas, a nível de conselho, porque existe muita divergência, né? Porque existe um risco, né? E muita divergência. E quando falta conhecimento dentro do ambiente digital, quando falta conhecimento, expertise dentro do negócio, dentro da empresa, nesse ambiente digital, é muito mais difícil tu levar para aprovação projetos estratégicos para esse canal, para essa área. Então é bem desafiador. Porque a discussão sai de um nível técnico, por vezes vira um nível empírico, porque tu cai num ponto de desconhecido e aí o desconhecido fica cheio de perguntas, né? Exatamente, né? Daí vem o CFO, não, eu quero dados. E eu tu quero não tem planejamento suficiente para ter dados. Eu quero um projeto totalmente estruturado, né? E às vezes o digital é testar, é aplicar e testar, né? E esse é um dos pontos bacanas que eu acho dentro desse canal, que tu consegue acelerar, tu consegue testar com mais rapidez, menos investimento, né? E menos risco também para o negócio. E acho que essa discussão, quando a gente fala de digital, ela traz a possibilidade de a gente ter métricas que ajudam na questão de cálculo de retorno de investimento. E essa visão de ROI, quando a gente fala de indústria, tem esse planejamento, né? Vamos montar uma fábrica nova, quando planeja um produto, uma nova linha. Às vezes o planejamento ele é extenso antes da execução, e aí às vezes tem até uma questão de ritmo diferente, né? Porque às vezes o digital a gente tem uma sacada hoje, a gente tem que operacionalizar isso em 2, 3 semanas, então tem um descompasso de ritmo, e quando o CFO tá na mesa, ele, cara, qual é o ROI disso? A gente pensa um planejamento e acha que vai ter um ROI X, não dá aquele ROI, e uma outra ação que a gente pensa que o ROI não vai ser tão exorbitante, estoura. Então a gente tem também um convívio com esses altos e baixos, né? Sim, e o CFO, ele não, se fosse só ROI, tava tudo certo, mas o CFO, ele quer a última linha. Eu tô pegando leve, Isso, quer imagem direta, ele quer resultado do lucro bruto da operação, né? Mas é isso mesmo. Mas assim, o grande ponto que a gente identifica nas operações a operação ela começa de qualquer jeito, sem estruturação, sem uma estrutura adequada. Estou falando não só a nível de processo, de times, de tecnologia, mas a nível de estratégico comercial, planejamento comercial. O teu objetivo, onde é que a gente quer chegar? Exatamente. E hoje eu me deparo, quando eu saio para visitar empresas e clientes, que a operação digital já está representando 10, 15% da operação, trazendo prejuízo. Né? Então, assim, a longo prazo, como é que essa operação que está crescendo e vai continuar crescendo, vai sustentar o negócio como um todo? Né? Então, acho que isso é um ponto que as empresas têm que começar a analisar, né? E ver de que forma ela consegue estruturar essa operação, olhando muito a questão mais de resultado, não só de curto prazo, mas de longo prazo também. Porque às vezes olhar só para o faturamento, ele pode te dar um... Eu lembro de uma entrevista com o Galó, da Renner, que inclusive é um dos CEOs que, assim, para mim é uma inspiração, e foi no meio da pandemia, e aí falavam sobre, foi aquela época que todo mundo estava comprando online, e ele falando sobre o movimento da Renner, e ele disse algo, eu não vou lembrar exatamente da frase dele, mas era mais ou menos o seguinte: se a gente não tiver os indicadores certos, acelerar pode ser um desastre. E eu lembro que a provocação dele foi mais ou menos a seguinte:
Valéria, se nós tiver que pegar um veículo nessa estrada e andar bem rápido, tu prefere uma bicicleta ou um carro super veloz? E a pessoa entrevistada, o mediano falou assim, não, acho que eu quero um carro veloz. Ele assim, mas se no final tiver um precipício? Então a gente tem que saber onde é que a gente está chegando. Se tiver um precipício, eu quero uma bicicleta com a roda quebrada, porque eu quero ir bem devagarinho para que não chegue lá. Então acho que aqui a metáfora que ele quis dizer é olhar só para resultado, faturamento e não estrutura. Eu posso estar deixando um buraco que quanto mais eu escalo, maior esse buraco. Exato. E tu retornar essa operação para um ponto de equilíbrio é muito mais difícil depois. Até porque tu já treinou o consumidor e o cliente daquela estratégia torta. Exatamente. Então, e acho que, até aproveitando e pegando um gancho nessa pergunta, eu queria entender um pouquinho como é que foi a estruturação dessa jornada e os canais que a Casting adotou. Beleza, a gente foi para um D2C, a gente olhou para o B2B, a gente olhou para o time de televendas, para marketplace. Eu queria entender um pouquinho da composição, até para a galera que está assistindo a gente, entender um pouquinho que cada canal tem uma estratégia, cada subcanal da estrutura digital, né, tem uma estratégia diferente. Um é para penetração, outro é para aquisição de cliente. Então, queria ver um pouquinho como é que foi essa jornada, os canais que foram implementados, qual que é a visão de roadmap futura, né? Quando eu entrei na empresa, o D2C, ele representava menos de 5% da operação, do negócio, né? E por ser indústria, né? Nascer indústria, uma empresa de 143 anos, o canal multimarca, né? O canal com representante, aquele canal tradicional, né? Ele era extremamente importante, continua sendo importante, né? Mas conforme a estratégia do D2C era uma estratégia que chegou no momento da empresa que ela colocou dentro do pilar do planejamento estratégico. Né? E a partir dali ele começou a criar corpo, por isso que começou a se criar um bom planejamento. Né? E a gente viu, ok, precisamos acelerar as marcas direto ao consumidor final. E através do canal tradicional multimarca, ele tem o seu papel, ele tem a sua política comercial, ele tem a sua penetração a nível de atuação, é importante, né, para continuar ganhando mercado dentro do segmento que a gente atua, mas não é nele que a gente vai conseguir levar a nossa marca, o nosso posicionamento da marca para o mercado. É só através do canal de D2C pelo consumidor final. Como podemos acelerar o canal de varejo da companhia, sendo que temos hoje poucas lojas físicas centralizadas numa região sul apenas. Então, assim, o nível de escala, de construção, de maturidade, de investimento para a rede do varejo físico é muito mais lenta, tem muito mais investimento, requer muito mais tempo de estrutura e de maturidade. Então, a gente entendeu que a melhor forma de acelerar o canal de D2C seria pelo canal digital de e-commerce, né? E foi nesse caminho que foi o pilar, assim, o principal ponto para a gente poder construir a estratégia em cima dessa decisão. Eu costumo dizer que foi um divisor, né? Um divisor de águas, né? A partir dali, a gente de fato começou a criar corpo e estruturar e investir dentro da operação de varejo, onde nós tínhamos como foco. Nos próximos 3 anos, o nosso canal de varejo ele vai crescer, vai acelerar através do digital, porque é muito mais, tu consegue ter muito mais velocidade para aquisição de clientes, para o posicionamento de marca, principalmente pós-pandemia. Não existia mais dúvida dentro da companhia, a nível estratégico, que esse seria o melhor caminho. Então, a definição do objetivo, o foco e o planejamento em cima daquilo ali. Então, eu vejo que foi o principal fator, assim, né, de sucesso do negócio, né, e hoje o canal tem uma representatividade extremamente importante para a companhia e traz lucratividade. Tu falou de começo, no início era 5%, hoje a gente pode... Hoje o D2C dentro da companhia representa 25%. Uau, já é um quarto da operação. O e-commerce dos 25% representa 16%. Quando tu fala de D2C, tá considerando marketplace e... Não, eu estou considerando e-commerce direto. E-commerce e loja e varejo físico. Ah, varejo físico, loja própria. Isso, entendi. Loja própria. Beleza. Né? O marketplace dentro do canal digital, ele representa 5%. 5% do todo? Do todo. Uau, então, assim, isso também fazia parte da estratégia. Né? Não colocar todo o meu negócio digital na mão de um terceiro. Perfeito. Né? É importante estar dentro dos marketplaces para ganhar velocidade em termos de volume de receita
quando tu fala em estratégia de curto prazo. Perfeito. Né? Mas estratégia de longo prazo, além de tu não ter aquisição de clientes, não trabalhar de fato posicionamento de marca, tu acaba criando um risco muito grande. Imagina hoje uma operação que eu encontro no mercado que o e-commerce representa 10% do negócio. E 80% do e-commerce está no marketplace. Exatamente, com uma baixa rentabilidade. Então a gente está falando de 2 no canal digital. Isso, exatamente. Então era um ponto definido dentro da estratégia que a receita vindo de marketplaces ela não passaria de 5, 10% da operação digital. Putz, que demais. E agora eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado, que já que eu trabalho com B2B, como é que a Karsten vê, não sei se estava no radar, né? Porque é natural, a indústria, até por uma questão de comportamento do consumidor, começa pelo D2C, então desenvolve canal próprio, flerta com marketplace, tem operações que aprofundam mais, tem operações que aprofundam menos, até acaba sendo uma estratégia, assim, acho que por vezes recomendo de entrada para sentir o mercado, porque também tu quer tirar o pé, tu tira, mas entender um pouco do processo, validação, acho que não é uma estratégia ruim, a gente tem centenas de clientes de indústria que começam por aí, mas olhando para a evolução desse processo, como é que existem a compra da multimarca pelo canal digital B2B está no radar, a compra ou reposição das lojas, então como é que vocês veem o digital B2B dentro dessa construção de estratégia de longo prazo? O B2B eu costumo dizer que está engatinhando ainda, bastante, mas já tem bastante projeto focado no canal B2B. Porque o canal B2B, hoje, ele ainda é um canal extremamente importante para a companhia. Né? E quando se cria a estratégia do go-to-market, entendendo o papel de cada canal, olhando o potencial de cada um a nível de penetração do mercado, tu cria estratégias diferenciadas para o B2B. Então, para a companhia, o B2B, ele continua sendo e vai continuar sendo um canal extremamente importante para gerar negócios e novos negócios, né? Aí a gente fala num outro bichinho, né? Que é o B2C, B2B2C. B2C, isso, exatamente. Né? Que é como é que a gente consegue conectar o nosso canal digital com os nossos parceiros, com a nossa rede de multimarcas. Aí entrou vários projetos bacanas de inovação, olhando prestação de serviços, como utilizar o estoque do e-commerce para ajudar o ponto de venda do multimarca, fazer entrega no multimarca, usar o multimarca como um canal de entrega, né, como uma doca, né, de entrega do produto, para trazer fluxo para dentro da loja desse multimarca. Então se criou uma série de ações conectadas entre os canais, ações comerciais que conseguiram contribuir, primeiro para a integração melhor desses canais de vendas, né? E segundo também para que o canal multimarca enxergasse que o canal digital da marca própria é um aliado, olhando a questão de posicionamento, de crescimento de share, de reconhecimento de marca e também levar o público para a loja dele. Pegando um gancho no que você falou, eu acho que faz muito sentido, assim, a gente está indo meio que pro final do nosso bate-papo. Infelizmente o tempo é limitado, por mim a gente ficava aqui a tarde inteira batendo papo, acho que a gente tem muito que trocar e acho que ajudando a galera que está olhando como indústria para a entrada no digital é muito enriquecedor ouvir essa história. E acho que sempre que a gente escuta a história, assim, a gente acaba antecipando uns passos que eventualmente a gente teria. Puta, eu estava olhando para isso, mas a Valéria falou aquilo, então acho que a gente antecipa. Meu pai dizia que é mais fácil aprender com os erros dos outros, né? Então, aquilo que não deu tão certo lá, eu posso evitar e vou gerar experiência pro próximo. Mas já que tu falou de multimarca, B2B e tal, queria dizer como é que a Karsten olha e mapeia essa questão do relacionamento com o consumidor. Porque você tem um consumidor que olha de vocês na loja própria, olha de vocês no e-commerce, olha do cliente de vocês está no multimarca. Como é que vocês conseguem, ou como é que vocês trabalham o entendimento desse consumidor, até porque tem uma melhor forma de atender, menor canal. Como é que é feita a gestão desse cliente nesse ambiente totalmente híbrido, vamos combinar assim? Sim, hoje, quando a gente fala de canal B2B, é muito mais desafiador. Por quê? Ele não opera com o nosso sistema, né? Então, é muito mais difícil tu conectar informação e dados do consumidor final. A gente retira esses dados muito do que nós, como marca, indústria,
comercializamos e vendemos diretamente, e como é que fica a reposição dele, né, desses produtos quando a gente fala em nível de portfólio, de comportamento de consumo, né? Quando a gente fala o canal D2C, né, que é o varejo, lojas físicas, e o e-commerce, o canal digital, aí sim, aí a gente já tem uma estruturação de dados, onde a gente já faz, né, já faz uma análise de comportamento de compra desse consumidor, né, criando uma estratégia de CRM unificada, né, trabalhando a questão de dados para trazer informações, né, informações em tempo real, informações de comportamento de como aquele cliente se comporta a nível de canal, né, e a nível também de comportamento de compra desse produto. Isso ajuda não só para melhorar a estratégia de relacionamento com o cliente, melhorar o LTV, como também ajuda a área de desenvolvimento de produto e de portfólio a pensar em novos produtos. Então, muitos produtos novos que foram carro-chefes de venda do varejo, dos canais próprios da marca, vieram através desses insights dentro do próprio canal, né? Levando essa informação como insumo para a área de desenvolvimento de produto, criando novos produtos que a gente entende que para o canal, para o nosso público, fazia todo sentido. E ajuda também na predição da fábrica, né? Se tu consegue coletar... Óbvio que coletar dado dentro de casa é muito mais fácil, né? Porque tu tem os dados de sellout, tu consegue. Agora, quando a gente precisa do terceiro, então, essa estratégia de coleta e extrapolação já gerando resultado na relação da companhia com as marcas, seja na predição, desenvolvimento de produto, ele acaba tendo um ganho, né? Então, putz, sim. E muitos produtos que a gente testava dentro do canal próprio, né? Depois o próprio multimarca queria, né? Pedia que aquele produto entrasse no portfólio daquele canal. Então virou que meio que um laboratório, né? E isso ajudou todos os canais na distribuição da marca. Perfeito. Olha, a gente tá meio que pra reta final aqui. Eu queria te pedir, assim, que conselho que tu deixaria pra galera que tá pensando em ampliar do canal tradicional pro canal digital, assim... Por onde essa galera deve começar? Que ponto de atenção é a dica de pai para filho, assim, meu filho não esquece disso. Acho que assim, qual que é essa dica de ouro? Eu sei que não tem uma receita mágica, mas galera, isso eu acho que tem que estar no radar, assim. Fica à vontade, acho que a galera vai ficar muito curiosa em ouvir esse ponto de atenção depois dessa experiência incrível. Legal, acho que eu vou, acho que tem muita coisa para citar, né, Eduardo? Mas eu vou citar duas coisas, dois fatores muito importantes. Primeiro, olhar o canal de e-commerce como um canal de negócio e não uma vitrine. Porque tem que estar, porque todo mundo está, e deixa ele lá, né, de forma isolada, sem uma estratégia, sem um acompanhamento comercial, né, ele acaba não trazendo resultado, e quanto mais ele não traz resultado, menos a empresa olha para ele como um canal importante, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro fator. O segundo, e-commerce nada mais é que um canal de varejo, de venda, né? Então, não se trata de tecnologia é só um meio, né? Se trata de construir um bom planejamento comercial de venda, né? E para isso precisa ter um time, aí eu falo em time, precisa ter um time que tenha capacidade, tenha maturidade e que tenha expertise, indicadores do varejo digital, que são diferentes do varejo físico. Então, se a empresa olha esses dois fatores importantes e segue, com certeza ela vai ter aí e consegue corrigindo a rota ao longo do caminho. Exatamente. Valéria, queria muito te agradecer por essa aula incrível aqui para a galera, para os ouvintes do podcast, e que seja o início de um trabalho incrível que vocês estão tocando lá na Karsten. Parabéns pela Karsten e pelo projeto que vocês tocaram lá. Para vocês que estão ouvindo aí o Expo Ecom Podcast, obrigado por vocês, até o próximo episódio e nos vemos em breve. Abraço!